Sejam bem-vindos ao Causa e Efeitos, um programa que tem como principal objetivo a divulgação e promoção de conhecimentos científicos em diferentes áreas. Eu sou a Joana China e hoje venho-vos falar sobre educação inclusiva e surdez. E para nos falar deste tema, trouxemos a professora Maria Madalena Batista, doutorada em Ciências da Educação, no domínio da Educação Especial, mestre em Psicolinguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Olá, boa tarde, professora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que para iniciar a nossa conversa, nada melhor como qual a razão do seu interesse na área da surdez e da língua gestual portuguesa e como e quando é que começou? Bom, o meu interesse pela área da surdez começou precisamente nos finais da década de 80, em 1989 mais precisamente, quando fui frequentar uma formação especializada em educação especial e havia 3 domínios de especialização, sendo que eu optei pelo domínio da surdez. Nessa altura tivemos algumas cadeiras relacionadas com a língua gestual portuguesa que me fascinou. E fascinou-me de facto este mundo do silêncio e este mundo onde de facto eu desconhecia a existência de uma língua tão rica e complexa como a nossa língua oral. E foi a partir daí. Já conduziu algumas investigações nesta área? Sim, já conduzi várias investigações, mas as mais significativas talvez tenham até a ver com a obtenção dos graus académicos e na altura, uns anos depois, em 2000, fui frequentar o mestrado em Psicolinguística e optei por fazer uma investigação relacionada com a estrutura da língua gestual portuguesa, alguns aspectos lexicais e morfossintáticos, porque a língua gestual portuguesa é uma língua que está a ser estudada há muito pouco tempo e qualquer contributo na área da linguística é sempre uma mais-valia enorme para um ainda maior reconhecimento da língua gestual portuguesa. Depois, posteriormente, também fiz uma investigação, mas aí não diretamente focada na língua gestual portuguesa, mas sim em crianças surdas que eram implantadas, porque havia na altura, e quando eu comecei a fazer esse estudo, havia uma grande polémica relativamente aos implantes cocleares, se de facto tinham mais benefícios ou mais desvantagens. E uma das variáveis era precisamente o facto de perceber se aquelas crianças com quem se comunicava e aquelas crianças que utilizavam a língua gestual portuguesa também com o implante coclear tinham depois um melhor desempenho linguístico em termos do seu desenvolvimento oral. E também há pouco tempo, enquanto docente de uma cadeira de metodologia de investigação, no mestrado do ensino da língua gestual portuguesa, também tive a oportunidade de, juntamente com os estudantes do mestrado, de fazermos uma investigação sobre, no fundo, as condições dos estudantes surdos no ensino superior, muito concretamente aqui ao nível da Escola Superior de Educação de Coimbra. E há algum estudo em específico que queira partilhar os resultados que obteve? Eu posso partilhar um pouco transversalmente a estes três estudos que eu fiz referência. No que diz respeito aos aspectos lexicais e morfossintáticos, acho que o grande contributo da tese na altura foi mesmo a nível dos processos de formação de gestos. Assim como existem processos de formação de palavras na língua oral, também existem processos de formação dos sinais ou dos gestos. E alguns deles são processos muito semelhantes aos da língua oral, o que mostra
que de facto a questão dos universais linguísticos também se aplica às línguas gestuais. Depois, a nível dos implantes cocleares, um aspecto muito, embora tivesse feito um estudo com bastante estatística inferencial, mas não havia muitas variáveis a mostrarem-se assim tão significativas quanto a questão das crianças que estavam em determinados contextos educativos que favoreciam, de facto, também o seu desenvolvimento linguístico em termos da oralidade, porque os implantes cocleares servem exatamente para simular, embora de uma forma mecânica, o processo auditivo. E nós sabemos que as crianças surdas que não são implantadas, elas têm bastantes dificuldades e estão numa condição de desigualdade em relação às crianças ouvintes, porque elas não têm o feedback auditivo e, portanto, têm graves problemas muitas vezes e algumas delas nem chegam a adquirir oralidade. O implante coclear tem precisamente essa função, que é de alguma forma recriar, embora de forma mecânica, com uma série de elétrodos que são implantados na cóclea, na parte do ouvido interno, a audição. E naquela altura havia crianças que, de facto, adquiriam e desenvolviam a língua oral, o português, e havia outras que não. E então era importante perceber o que é que se passava em relação às crianças que não desenvolviam. Claro que aqui havia muitas variáveis, até tinha a ver com a forma como o tipo de implante, a cirurgia, o tipo de reabilitação, o contexto educativo, se usavam língua gestual, se não usavam, mas nenhuma dessas variáveis pôde ser considerada muito significativa. O que acontece é que se percebeu que o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem nestas crianças era muito idêntico ao das crianças ouvintes, revelando em termos, um desfazimento em termos da idade cronológica em relação às crianças ouvintes. Esse foi, de facto, um dos aspectos, mas, ao mesmo tempo, também apresentavam, em termos da própria estrutura frásica, alguns problemas que se podiam equiparar, de alguma forma, às crianças com perturbações específicas da linguagem. E isso levou depois a fazer uma proposta de reabilitação e de estratégias de intervenção a nível da escola com estas crianças. A parte do terceiro estudo que eu falei, os entrevistados foram os intérpretes de língua gestual aqui da Escola Superior de Educação e os dois aspectos mais significativos foram que impediam que houvesse uma inclusão plena durante as aulas dos estudantes surdos em qualquer licenciatura, não era só na licenciatura em língua gestual portuguesa, também noutras licenciaturas, era precisamente o facto de os docentes nem sempre terem possibilidade de disponibilizar com alguma antecedência os materiais para os intérpretes poderem preparar também as sessões de interpretação, porque eu dizia há pouco que a língua gestual portuguesa é uma língua recente e existem sempre palavras novas no dicionário português que também a língua gestual portuguesa deve acompanhar. E então é muito importante essa disponibilização prévia aos intérpretes para que eles possam fazer a interpretação com a melhor qualidade possível. Isto por um lado. Por outro lado é a questão dos materiais pedagógicos, os materiais didáticos usados pelos docentes durante as aulas, e os alunos surdos falam muito com os intérpretes em relação a isso, solicitando que tenham muito mais imagens do que propriamente texto escrito, porque
um dos aspectos que também está relacionado com a minha dissertação de doutoramento é quando eles estão contextualizados, os estudantes surdos ou as crianças surdas, muito mais facilmente eles compreendem aquilo que está a ser dito. Claro. Haveria algo que gostaria de alterar a nível de políticas educativas na área de inclusão educativa e da surdez? Eu penso que a política educativa na área da surdez e esta política do bilinguismo está muito bem desenhada em termos da legislação. Sinto que ainda no terreno é necessário investir-se mais na formação dos docentes, sem dúvida, e também na investigação. E eu passo a explicar porque é que eu digo isto da investigação. Porque no processo de ensino e leitura, de leitura e escrita a estas crianças surdas, o que é que acontece? A criança tem uma língua de base, que é a sua língua natural, que seria a língua gestual portuguesa, no caso do nosso país, em Portugal, porque se fosse noutro país seria a língua gestual francesa ou a língua gestual alemã. E ela tem essa língua como base, e é isso que diz o bilinguismo, que a criança surda, desde pequena, que deve ter contacto com a língua gestual, porque a sua língua natural é aquela que ela adquire espontaneamente. Porque depois a língua oral ou a língua escrita, que representa a nossa língua oral, ela vai ter que aprender. E o que é que acontece? Enquanto as nossas crianças fazem a transposição de uma língua oral para uma língua escrita, as crianças surdas têm que fazer a transposição da língua gestual para, segundo a legislação, para a escrita e, se possível, depois para a oralidade. Mas essa transposição que fazem da língua gestual para a escrita é uma transposição para a escrita alfabética e não para a escrita da língua gestual. Existe uma escrita da língua gestual. Essa escrita começa a ser disseminada. Nós aqui na Escola Superior de Educação temos unidades curriculares e até temos uma docente que é doutorada nessa área, que ensina aos futuros professores de língua gestual portuguesa a escrita de sinais, que o termo veio do sign writing, que era uma escrita que foi adaptada da escrita dos passos de dança e que tem muito a ver com uma série de parâmetros da língua gestual e foi adaptada e muito bem. Só que ainda não é usada com as crianças de forma generalizada nas escolas, e isso seria extremamente importante. Porque é desde pequenino que se começa essa aprendizagem, não é? Sim, claro. E é importante. E o nosso objetivo, quando falamos de inclusão, é estarmos preparados para ir ao encontro das necessidades, das potencialidades daquelas crianças. E é um processo muito mais moroso e difícil para uma criança surda o processo de leitura e escrita do que para uma criança ouvinte que transpõe os sons para a grafia, para a escrita, não é? E eles têm que fazer esse processo sem, muitos deles, a maioria deles, sem nunca ter ouvido. Mesmo que recente, como é que vê a evolução do ensino de língua gestual nos últimos anos em Portugal? Eu acho que houve uma grande conquista, que foi a criação de um grupo de docência para a língua gestual portuguesa, porque o que sempre defendi e que sempre defendemos também aqui a nível da ESEC é que um professor de língua gestual portuguesa tem que ter, de facto, o mesmo estatuto que um professor de qualquer outra língua. Pronto. E eu vejo que tem havido muita receptividade, inclusivamente em alguns agrupamentos de escolas já existe naquela componente em que é dada autonomia às escolas. Sim. Eles já começam
a implementar, também para todos, para crianças ouvintes, para professores, para quem queira, programas de ensino da língua gestual portuguesa. Inclusivamente, vi há pouco, vi na televisão e foi uma surpresa muito grata, porque quem estava a falar era a Tânia Martins, uma das primeiras alunas a sair daqui do ramo de interpretação, ela estava a dizer que estavam a fazer uma experiência e até com a avaliação, que ia contar para a classificação final, para a avaliação. Professora Maria Madalena, muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Assim termina mais um programa. Pode consultar mais conteúdos nas nossas redes sociais. Eu sou a Joana China e este foi mais um episódio de Causa e Efeitos. Não é nada.